Primavera Saúde está no ar. Hoje o nosso tema é garganta, nariz e ouvido. 3 partes aí que são especialidade do otorrinolaringologista, que é o Dr. André Inocêncio César, está aqui com a gente para nos esclarecer sobre isso. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Débora. Saudações aos telespectadores. Bom, prazer estar aqui. Prazer recebê-lo, doutor. Doutor, são 3 partes do corpo, né? Garganta, nariz e ouvidos, que as 3 parecem estar interligadas, né? Pelo menos quando a gente tem uma inflamaçãozinha, uma dor de garganta, interfere em tudo, né, doutor? Elas realmente têm alguma ligação? Tem uma ligação. Geralmente eu costumo dizer que o nariz ele é a parte assim principal, vamos dizer, porque o nariz ele se interliga com os ouvidos através de canais que ficam na verdade é um canal em cada lado, né, que fica no fundo do nariz. Ele se comunica com a garganta, porque no fundo do nariz a gente tem estruturas já que fazem parte da rinofaringe, né? E ele se comunica também com os seios da face. Então, tem todas essas áreas, elas são interligadas e uma influencia a outra, né? Diretamente, às vezes. Quando uma delas está com problema, reflete realmente? Pode refletir nas outras, geralmente isso acontece, geralmente pela interligação é assim que funciona. E geralmente por onde que começa, doutor? A gente está no período agora de inverno, saindo do inverno a gente vai para a primavera, que é onde também quem tem as alergias aí, as flores, enfim, acho que vai continuar esses probleminhas, né? Mas por onde que começa? É pelo nariz? É a garganta que inflama primeiro? Isso depende muito, assim, porque a primeira coisa a gente precisa diferenciar entre um problema infeccioso e um problema inflamatório. O problema inflamatório, a gente pode ter uma rinite, que pode ser alérgica ou não, a gente pode ter uma dor na garganta, né, uma faringite que não infecciosa, aí por diversos motivos, desde mau funcionamento do nariz até contato com agressores ambientais diversos, né, e o ouvido também, ele pode inflamar sem ter uma infecção, assim, mas é um pouco mais difícil. As infecções, elas têm relação com vírus e com bactérias. Então, assim, geralmente, essas viroses que o pessoal chama, que são as infecções virais, que as pessoas às vezes têm uma ideia de que essas infecções virais são todas causadas pelo mesmo problema, mas na verdade nós temos diversos vírus que eles agem na região de cabeça e pescoço, na região de nariz, ouvido e garganta. E eu falo inicialmente dos vírus porque a maior parte das infecções de vias aéreas superiores, elas são virais. Então, tem vírus, por exemplo, que quando eles infeccionam a gente, eles podem gerar dor de garganta, eles podem gerar coriza, eles podem gerar conjuntivite, eles podem gerar dor de ouvido, tudo isso associado, né? Tem vírus que eles vão acabar iniciando a infecção pelo nariz, e aí a gente vai ter uma rinite viral, vamos dizer assim, né? E que ela pode evoluir depois para uma infecção bacteriana, uma infecção por uma bactéria, né? Depois de dias de evolução, isso evolui para uma sinusite, né? Que é a infecção dos seios da face. Tem vírus que eles vão atuar mais na região da garganta, né? Vão dar mais sintomas na garganta, mas geralmente uma infecção viral de vias aéreas superiores, ela gera sintomas em todas as partes, né? Nariz, a garganta e eventualmente o ouvido. As infecções bacterianas aí, elas são mais específicas na maioria das vezes, apesar de a gente não poder fazer uma diferenciação em todas as infecções, né? E principalmente em crianças, essas infecções aí elas costumam estar bem interligadas. Geralmente elas começam na adenoide ou uma sinusite, né, e acabam gerando uma faringite, uma otite também por essa, né, uma infecção de ouvido, por essa comunicação que o nariz tem com essas estruturas. Então, assim, depende de cada vírus e cada bactéria e depende, assim, do local que está mais predisposto naquele momento a gerar a sofrer uma infecção, né? E como saber, doutor, quando que é uma inflamação, quando que é uma infecção? Porque acredito que os tratamentos são diferentes, né? Um período de inverno, por exemplo, agora começa com um pigarrinho, uma dor na garganta. Quando eu devo me preocupar disso já ter chegado numa infecção? Certo, então assim, isso é uma coisa muito importante, até porque hoje se tem na medicina uma campanha, principalmente na pediatria, uma campanha muito grande pelo não uso desnecessário de antibióticos. Então assim,
muitas vezes é difícil de diferenciar um quadro do outro. Mas assim, uma infecção viral, ela geralmente a pessoa pode ter febre, mas geralmente tem sintomas em várias regiões. Pode ter uma conjuntivite, lacrimejamento, coriza, né, escorrer o nariz, espirros, dor de garganta, né? É uma febre que ela pode ser alta ou não, mas ela geralmente é um quadro autolimitado. Ele dura aí de 3 a 5 dias, às vezes podendo estender um pouco mais, né? Os sintomas às vezes podem durar menos ou mais dias, dependendo aí da anatomia da pessoa, né? Então, assim, geralmente o início dos sintomas nas infecções virais são muito parecidos. Aí existem vírus que vão gerar lesões de pele associados a isso, existem vírus que podem dar sintomas também gastrointestinais. Na evolução, aí falando na questão de sinusite, depois de 7 a 10 dias de evolução, a pessoa pode evoluir para uma infecção bacteriana, porque aí o vírus ele abre um espaço, vamos dizer assim, para que a bactéria possa agir naquela região. Aquela questão da minha imunidade está baixa. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. O vírus permite que o quadro inflamatório proporcione para uma bactéria um ambiente para ela infeccionar. E aí, geralmente, aí falando em sinusite, a pessoa tem uma nova piora dos sintomas, ela vem melhorando gradualmente, ela tem uma nova piora e começa com outros sintomas, como secreção amarelada e tal. Na garganta, não tem necessariamente essa evolução da mesma forma, até pode acontecer, mas tem infecções bacterianas que elas já iniciam com os sintomas em pouco tempo, né? Então, assim, uma amidalite, uma faringite, 30% dos casos em crianças e 5 a 15% dos casos em adultos, elas são causadas por uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes, que também é chamada de Streptococcus do grupo A, e que é uma bactéria que gera um quadro de dor de garganta forte, pode ter placas de pus na garganta, né, aquelas placas esbranquiçadas, tem sintomas assim, tem febre alta, tem sintomas de mal-estar e tal. E nesses casos, e quando essa bactéria, a gente suspeita dessa bactéria, é preciso do uso de antibiótico aí, porque aí já não é só mais uma dor de garganta, né, sem um motivo infeccioso e nem uma infecção viral. A infecção viral, além disso tudo, teria sintomas nasais também, né? Mas na infecção por essa bactéria específica, é importante falar dela porque ela pode gerar complicações depois, se não tratada adequadamente. Então pode gerar problemas de articulações, problemas cardíacos, né? Pode gerar uma febre reumática que acaba gerando alterações nas válvulas cardíacas. É a própria bactéria que pode se espalhar, digamos assim? Não, na verdade não é a bactéria, assim, ela que vai lá fazer o problema. É o processo inflamatório que ela gera no organismo que vai afetar essas outras regiões. Outra região pode ser afetada também é o rim, né? A gente tem uma doença que chama glomerulonefrite, que pode ser causada por isso. E ela pode também gerar a escarlatina, que é uma infecção de garganta que ela acaba depois gerando manchas de pele e tal. Então essa bactéria é uma bactéria que, como eu disse, ela é muito comum, não é tão comum assim ela evoluir para essas complicações, mas pode acontecer. Então ela tem que ser tratada adequadamente. Hoje se tem uma dificuldade no pronto-socorro e nos pronto-atendimentos de identificar às vezes porque os testes laboratoriais para essa bactéria eles demoram para ficar prontos. Existe já a possibilidade de testes rápidos que a gente tem como se fosse um palitinho que passa na garganta e em pouco tempo ele já demonstra se é essa bactéria ou não. No consultório se faz isso? No consultório se faz isso. Mas também não é uma coisa tão habitual aqui, a gente não tem um acesso tão fácil a esses kits para esses testes rápidos, né? Mas assim, quando isso não é possível, né, isso não é obrigatório fazer o teste, mas o quadro clínico, a experiência do médico que está avaliando a pessoa e uma boa análise do quadro clínico e da evolução, também leva o médico a definir assim, qual o problema. Se é uma infecção viral, uma infecção bacteriana, se é só uma irritação da garganta, que só dá dor de garganta, né? Então, assim, a gente tem um arsenal para tentar identificar isso com mais facilidade, mas a experiência do médico e o quadro clínico, principalmente, são as principais formas de definir entre um e outro problema, né?
Agora, o doutor falou ali do uso indiscriminado dos antibióticos, né? E tantos outros medicamentos. Hoje em dia é muito fácil, né? Quem não tem uma farmacinha em casa, né? Então, tá doendo minha garganta, já procuro o primeiro remédio ali. Às vezes até lê na bula, não sabe nem se é antibiótico, se é anti-inflamatório, o que é. Só lê que é bom para a garganta, toma. Qual é o ideal? A orientação seria realmente, quando se tem algum sintoma associado, é procurar um médico realmente, não tomar a medicação, né, indiscriminadamente? Assim, o que acontece essa questão do antibiótico é porque, assim, cada vez que a gente usa um antibiótico desnecessariamente, a gente está selecionando bactérias mais resistentes no nosso organismo. Então, o que acontece? O nosso organismo, a gente é cheio de bactérias, a gente tem bactérias em todo o organismo. São bactérias saprófitas, que a gente chama, que são bactérias que convivem com a gente em harmonia, né? E, às vezes, quando tem uma alteração da regulação daquela determinada região, ou tem uma brecha para uma bactéria se tornar patogênica, ela vai infeccionar, né? Mas o que acontece? Quando a gente usa, por exemplo, tem uma infecção viral e usa um antibiótico, ao invés de só fazer o acompanhamento como deveria, essas bactérias saprófitas elas vão ser afetadas por esse antibiótico e as bactérias mais resistentes vão permanecer. Então isso vai gerando um problema até de saúde pública, assim, né? Foi uma medida preventiva, vamos dizer assim, muito importante, que foi a necessidade de quando os órgãos aí governamentais e de controle da medicina, eles recomendaram, né, e hoje é obrigatório, que a farmácia venda o antibiótico somente com prescrição médica. Porque antigamente o que acontecia? A pessoa tinha uma dor de garganta, ia até na farmácia e pedia um remédio, ou o próprio farmacêutico para tentar auxiliar aquela pessoa naquele momento que ela não poderia encontrar de outra forma, acabava passando essa medicação esses antibióticos eles acabavam sendo usados de maneira indiscriminada. E tem muitos desses antibióticos que hoje eles não servem mais para essas infecções pelo uso, vamos dizer assim, irracional, né, desses antibióticos. Então, qual é a recomendação? A recomendação, como você me perguntou. Uma infecção viral, ela vai ter uma febre, né, baixa e tal, então, geralmente quando a pessoa começa com febre, tem dor na garganta, né, e tem algum desconforto, se ela não tiver nenhuma alergia, ela pode usar um analgésico, um antitérmico, alguma coisa assim, e observar. Mas, geralmente, uma infecção viral, ela não vai durar mais do que 3 dias, ou se a pessoa começa a ter uma febre muito alta, isso já é um sinal de alerta. Então, assim que começa, até a pessoa pode se hidratar bastante, se alimentar bem, tomar um analgésico, um antitérmico, seguir observando a temperatura, né? Mas, assim, se isso se prolongar um pouco, ou começar com sintomas mais intensos, é muito importante que procure o seu médico, procure o pronto atendimento, procure o pronto-socorro, procure um médico da sua confiança, para poder ter uma ideia do que está acontecendo e não usar remédio demais e não deixar de usar remédio quando é necessário, né? Exatamente. Bom, doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, a gente volta depois do intervalo, falando mais aí de garganta, nariz e ouvidos. A gente volta já. Estamos de volta falando hoje sobre garganta, ouvidos e nariz, porque afinal de contas os três estão totalmente interligados. A gente já falou aí sobre algumas dificuldades, inflamação, infecção. Bom, doutor, vamos para as ites agora, né? As ites, a laringite, sinusite, rinite. Qual é a relação entre elas, afinal de contas? Certo. Então, sempre que a gente fala em ite, a gente está falando em inflamação, né? Então, assim, a rinite é uma inflamação do nariz, né? A laringite é uma inflamação ou infecção das cordas vocais, da laringe, que é onde as cordas vocais ficam, né? E as faringites, né, são da faringe, que é a parte da garganta, né, que o pessoal conhece. E as otites são as infecções no ouvido. Então, assim, a gente volta para aquela mesma situação
de a pessoa poder ter uma inflamação, né? Ou uma infecção por vírus ou por bactérias. Todas elas podem ser inflamação ou infecção? A rinite não. A rinite, quando ela é uma infecção, aí ela se torna uma rinocinusite. Sim. Né? Aí que se torna sinusite, que é a famosa sinusite e tal. Então, assim, por exemplo, a rinite ela pode ser alérgica ou não alérgica. Todo mundo, quando a gente fala em rinite, né, já associa diretamente à alergia. E não é assim. A rinite ela pode ser uma inflamação por um vírus, então pode ser uma rinite viral, pós-viral. Pode ser uma rinite por uma irritação somente, então é aquela pessoa que não tem alergia, por exemplo, à poeira, mas passa por um lugar empoeirado e vai ter coriza, né? Ou pode ser alérgica. Pode ser bem específico. Pode ser bem específico. Isso é uma coisa que o médico ele sempre tenta identificar isso, até para que faça o tratamento adequado e não use medicamento desnecessariamente ou deixe de usar um medicamento que possa ajudar o paciente, né? E aí, no caso da rinite, doutor, ela pode ser crônica ou é esporádica? Como que é o surgimento da rinite? Então, a rinite, ela pode ser as duas coisas, na verdade. A rinite, então, assim, se a gente for falar em alergia, se for falar em rinite alérgica, a alergia ela é uma predisposição que a pessoa tem a reagir, ao organismo reagir mais do que o normal ao contato com determinados agressores ambientais. Então, o que acontece? A gente nasce com uma predisposição para aquilo. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, poeira doméstica, que é um dos grandes motivos de rinite, principalmente na nossa região. E aí a pessoa começa durante a vida a ter contato com essa poeira, com esses ácaros que ficam na poeira e tal. E ela vai fazendo uma reação, né, inflamatória gradualmente. E chega um momento que essa reação ela fica muito grande e aí que realmente a pessoa não é só mais a predisposição, mas ela desenvolve realmente a alergia e depois disso, cada vez que entrar em contato, ela vai ter uma reação com, aí na questão respiratória, coriza, espirro, obstrução nasal, né, aquela sensação de congestão, muito maior do que uma pessoa que não tem alergia. Né? Então esse é um caso de rinite alérgica, por exemplo. A rinite alérgica ela pode ser durante o ano inteiro, ela pode ser perene, né? Que a pessoa tem o ano inteiro sintomas, ou ela pode ser sazonal, ela pode ser assim em determinadas épocas do ano. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que tem mais rinite no inverno, porque acaba tendo contato com roupas que ficam no armário e né, ambientes mais fechados e tal. A pessoa pode ter uma rinite na primavera, que são aquelas pessoas que têm contato com pólen. O pólen aqui na região sul é um dos motivos grandes assim de alergia, né? Então, essa questão na rinite alérgica que se comporta como outras alergias em outras regiões do corpo. Né? Isso está bastante associado com asma também. Então, aquela pessoa que tem a inflamação no nariz e acaba tendo a inflamação, que a asma é uma inflamação também no pulmão, né? E isso está bem associado. Tem outras rinites, como eu disse, que são rinites assim, a pessoa que vai, por exemplo, tá num ambiente, numa determinada temperatura e sai para um ambiente frio e começa a ter coriza, começa a ter espirro, né? Essa é uma rinite que se chamava antigamente de vasomotora, né, ou rinite neural. É uma rinite que ela acontece pela troca de temperatura e aí o nariz ele se adapta produzindo secreção e sintomas assim. Tem a rinite gustativa, por exemplo, que a pessoa come determinadas coisas e acaba produzindo secreção no nariz. Né? Então, tem uma infinidade de motivos que inflamam o nariz. E aí, já pegando o gancho das ites, aquela pessoa que tem uma rinite, né? Que tem uma inflamação no nariz e que tem, às vezes, uma alteração anatômica, tem um desvio de septo, né? Tem a criança que tem uma adenoide grande, ou a pessoa que tem uma alteração na comunicação entre o nariz e os seios da face, e acaba tendo contato com um vírus ou uma bactéria, ele acaba tendo uma facilidade maior de fazer uma infecção. E aí isso gera uma sinusite. E a sinusite... Toda sinusite nasce da rinite? Não necessariamente. Mas quem tem rinite tem uma predisposição maior, né, associado com esses outros fatores. E aí o que acontece? As sinusites, que são infecções aí dos seios da face, elas podem ser agudas, né, que são aquelas que elas vão evoluir aí por um período aí de 7, 10, 15 dias e vão ser tratadas com antibiótico e vão ser resolvidas, né? E que podem recorrer, podem acontecer mais vezes,
né, ou não. E tem as crônicas, que são aquelas que geralmente estão associadas a alguma alteração anatômica dos seios da face e que a pessoa vai ter durante o ano inteiro, às vezes durante a vida inteira, sintomas de sinusite, que é secreção amarelada, obstrução nasal, e que essas têm indicação cirúrgica, e a pessoa precisa fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia hoje que, graças à tecnologia, é feita com toda ela por vídeo, né? Não tem nenhum corte externo no rosto, nada disso, e que vai, na verdade, abrir os seios da face e fazer uma limpeza desses seios da face e permitir que o ar chegue nos seios da face, que as secreções sejam drenadas adequadamente, e aí vai trazer para o paciente uma possibilidade de resolução desse problema, né? Nesse caso de ser uma questão anatômica, realmente, só a cirurgia resolve ou ameniza? Eu sempre costumo dizer, apesar de ser cirurgião e operar assim, um número grande de pacientes, eu sempre costumo dizer que a gente sempre deve dar uma chance para o tratamento clínico, né? A gente sempre deve tentar identificar o que acontece no ambiente dessa pessoa, quais são os cuidados que essa pessoa toma, o que a gente pode fazer de tratamento clínico que antes pode de chegar na cirurgia. pode evitar chegar no ponto da cirurgia. E quando tudo isso é feito, é investigado, é tratado e a gente não tem um bom resultado, a cirurgia ela é uma excelente forma de resolução, sabe? Então, assim, nem toda alteração anatômica precisa ser corrigida cirurgicamente, mas a maioria delas traz um bom resultado quando ela é incômoda para o paciente, né? A resolução, a cirurgia ela é bem resolutiva nesse caso. Mas é importante que se faça um tratamento. Quem tem, sim, por exemplo, nesse caso, tentar ir levando, pode piorar a situação, por exemplo, se não se buscar um tratamento? Pode, com certeza. Por exemplo, uma pessoa que tem sinusite de repetição, ou que tem uma sinusite crônica, por exemplo, essa situação, e principalmente na nossa região aqui, que a gente vive num ambiente que ele assim, relativamente poluído, a gente tem muitas trocas de temperatura, tem temperaturas assim, frias, às vezes de certa forma rigorosas, né? A pessoa não se importar com aquilo e ir levando, assim, de certa forma comum, porque o nosso organismo ele é muito adaptativo. A gente vai se adaptando àquela situação. E às vezes a gente não respira pelo nariz e parece pra gente que aquilo é normal. Né? E aí, quando a pessoa acha que está respirando bem, para ela é bem, pelos parâmetros dela, mas mesmo assim não é o normal. Então isso leva a situações que podem gerar inflamações crônicas na mucosa nasal e transformar uma sinusite crônica numa sinusite com pólipo, que é como se fosse gelatina, que é uma gelatina que se forma dentro do nariz. Podem gerar complicações aí de sinusites agudas que podem complicar a parte ocular, que podem trazer complicações agudas, né? Ou problemas crônicos. Uma coisa importante para dizer nesse caso das alterações anatômicas da respiração ruim é que hoje tem muitos estudos mostrando que a respiração ruim pelo nariz, que gera obstrução nasal e vai gerar roncos, apneia do sono, às vezes, isso pode levar a pessoa a ter problemas no futuro, né? Tem uma chance maior de ter problemas cardíacos, problemas de hipertensão, até problemas metabólicos. Já se tem estudos mostrando que eles acabam evoluindo para, por exemplo, diabetes, com mais facilidade nas pessoas que respiram mal, né? Então, hoje se sabe que respirar bem pelo nariz e controlar essas infecções agudas e crônicas trazem um benefício não somente local, mas para todo o organismo, né? Doutor, seguindo nas ites, agora indo para a garganta, né? Certo. A gente se encaminhando já para o finzinho do programa. O doutor falou da faringite e laringite. Qual a diferença delas? Qual que é a mais comum? Certo. A mais comum é a faringite. Mas como é assim, anatomicamente, a laringe, ela está em continuidade com a faringe, né? Para explicar melhor é assim, a faringe, quando a gente abre a boca, a gente vê a garganta, ali é a faringe, é a orofaringe. Mais abaixo, né, da região que a gente não vê, tem a hipofaringe, que é a parte da faringe que fica abaixo ali da boca. E logo em contato com ela tem a laringe, que é onde ficam as cordas vocais, né? Então, assim, para diferenciar bem, geralmente quando a gente tem uma laringite, a gente fica rouco, né? Mas como as estruturas elas são contínuas,
Quando a gente tem uma infecção da faringe, ela pode se estender até a laringe. Então é muito comum, principalmente na criança, ela fazer uma faringolaringite, que a gente chama, que é uma inflamação, uma infecção que pega toda aquela região. O mais comum é começar na faringe. Mas o mais comum é na faringe, porque ali a gente tem, vamos dizer assim, uma facilidade maior de os vírus e as bactérias acabarem se alojando e gerando, né, infecção. Doutor, já assim, chegando no fim da nossa entrevista, que dicas que o senhor daria para quem está em casa, de repente, e tem essa preocupação de, vou no médico, não vou, estou sentindo uma dificuldade aqui na minha garganta, uma congestão nasal. Que dicas o senhor daria para a que ponto, né, ele deve procurar, de repente, uma ajuda? Certo. Primeiro, assim, nessa época do ano é muito importante, a dica eu acho mais importante que a gente deve deixar é que, assim, todas essas infecções, elas começam pelo contato com saliva, gotículas e o contato próximo, né? Então, assim, manter o ambiente bem arejado, evitar ambientes aglomerados, lavar bem as mãos, isso é muito importante. Se hidratar bem, geralmente no inverno a gente se hidrata menos, né, pela questão do frio, mas tem uma boa hidratação. Tem hoje a lavagem nasal com soro fisiológico, é uma coisa que a gente depois pode conversar em uma nova oportunidade, que hoje tem estudos mostrando um nível de evidência muito grande em prevenção de infecções. É importante dizer que uma criança normal pode ter de 7 a 10 resfriados por ano, né? Então, assim, não é qualquer sintoma que deve levar a mãe, por exemplo, a dar remédios para a criança, que às vezes podem gerar outros efeitos que não são bons para a criança, né? Então, assim, a dica é essa, hidratar bem, lavar bem as mãos, evitar o contato próximo quando a pessoa está com uma infecção. Em relação à procura do médico, assim, os sinais de alerta são a febre, né? Dores intensas, né? Dor na garganta intensa, né? Isso para quadros agudos, assim, né? Aquele mal-estar, aquela sensação de corpo pesado ou dolorido, né? Em relação à parte crônica e à parte de qualidade de vida, uma coisa que eu sempre costumo dizer, não é normal a gente não respirar pelo nariz, né? Então, assim, todo mundo deve ter o nariz funcionando de uma maneira que permita que a pessoa respire por ele. Então, assim, a pessoa que respira pela boca pode ser o normal dela, mas não é o normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, assim, essa é uma dica também importante, porque o nariz funcionando bem vai, de certa forma, prevenir todos esses outros problemas, né? Não vai acabar com todas as infecções, mas vai ajudar na prevenção. Certo. Doutor, obrigada, né? Tenho certeza que a gente conseguiu esclarecer e tirar muitas dúvidas aí do pessoal de casa, e com certeza o doutor voltará mais vezes, porque tem muita coisa pra gente falar desse universo aí, né, doutor Rino? Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Certo, obrigada, doutor. Bom, Primavera Saúde vai ficando por aqui, a gente volta na semana que vem, falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!